Bom dia, Bruna. Obrigado, viu, meninos? Tudo de bom para vocês também. Um excelente dia, uma excelente manhã. Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha hoje. Obrigado, Gabriela. Bom dia. Fala, Carlão. Tranquilo? Bom dia, meninos, para vocês também. Estamos aqui com a nossa listinha de função quadrática. Nossa última lista de função quadrática. Nossa listinha aqui, número 9, ó. Eu quero começar aqui a resolução. E essa lista aqui é um mix de exercícios de função quadrática da parte de vértice, daquela parte mais do início que a gente fez até no semestre passado. E é bom que a gente faz uma revisão geral aí desse conteúdo para a gente arrematar aqui o nosso assunto e fechar aqui com chave de ouro. Beleza? Ó, vamos começar então pela questãozinha número 1, ó. Ela fala o seguinte aí para nós, ó. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Então, a quantidade é uma função quadrática do tempo. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram... Então, nós temos aqui alguns dados que foram coletados... Então, os dados que estão coletados estão aqui, ó, nessa tabela. E claro, né, dentro dessa tabela aqui eu tenho alguns dados que são importantes. Então, vamos lá, ó. Primeiro dado que é importante. Quando o tempo for 0, qual é a quantidade em miligrama? É 1. Outra informação importante. Quando o tempo for 1, a quantidade em miligrama é 4. E quando, meninos, o tempo for 2, a quantidade em miligrama é igual a 6, certo? Então, aí os meus 3 dados básicos, tá? Por que ele te deu 3 dados, você acha? Por que você acha que ele te deu 3 dados? Enquanto isso, eu vou admitindo o pessoal aqui. Por que vocês acham que ele te deu 3 informações nessa tabela? Por que não foram só 2? Alguém arrisca? Professor, logo cedo, assim, você quer que a gente fique arriscando aí, acertando os exercícios já? Por que ele deu 3 dados? Porque na função quadrática, vamos só lembrar aqui rapidinho, como que é a forma geral de uma função quadrática? Não é y igual a... Não é y... Pessoal chegando aqui. Não é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c? Eu tenho que descobrir quantas coisas dessa função quadrática. Eu tenho que descobrir 3, ó. Tem que descobrir o azinho, o bzinho e o czinho. E é por isso que ele me deu 3 informações, tá, meninos? Maravilha? Continuando, ó. Para decidir se devem interromper o processo, evitando riscos aos pacientes, os pesquisadores querem saber antecipadamente, eles querem saber antes de acontecer, eles querem prever o quê? A quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então, eles querem saber a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea após 1 hora do último dado coletado. Meninos, o último dado coletado está ali na tabelinha, ó, quando o tempo foi igual a 2. Eles querem 1 hora depois, após 1 hora. Então, eles querem quando o tempo for igual a quanto? 3. Ó, o que eles querem saber é isso aqui, ó. Quando o tempo for 3, qual que é essa quantidade? Certo? Mas vamos com calma aqui, vamos devagarzinho para a gente poder encontrar aqui o que ele está perguntando. Então, antes de mais nada, no lugar do y aqui, ó, eu vou colocar q. Então, minha função vai ficar assim, ó. Qzinho, que é a quantidade, é igualzinho a vezes t ao quadrado, mais b vezes t, mais c. Então, em vez de y é qzinho, e em vez de x é t, certo? O que eu sei? Preste muita atenção, ó. Eu sei que quando t é 0, para t igual a 0, o qzinho é igual a 1. Vamos jogar aqui, vamos ver o que vai acontecer? Substitua aqui comigo, ó. O qzinho é 1 igual a
A vezes o tempo é zero, ó, vai ficar 0 ao quadrado, mais B vezes o meu tempo aqui também é 0, mais C. Meninos, observe que tudo vai dar 0, menos o C, ó. Então, de cara, a gente descobriu que o Czinho vale quanto? A gente descobriu que o Czinho vale 1. Tá? Então, de cara, a gente já descobriu o valor do C. E aí, a minha função ficou mais legal, ela ficou mais fácil. Ó. Minha função ficou assim, ó. Como é que ficou a minha função? Ela ficou assim, ó. Q igual a AT ao quadrado mais BT mais 1. Ó. Eu já descobri que o valor do C é quanto? Que o valor do C é 1, certo? Eu vou jogar os outros valores que eu tenho agora da minha tabela. Ó. Eu sei que para t igual a 1, eu tenho a quantidade igual a 4. Vamos jogar aqui, vamos ver o que vai dar? Eu vou ficar assim, com 4 igual a vezes 1 ao quadrado, A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes, quanto que é meu tempo? Meu tempo é 1, mais 1. E aí, meninos, dando uma organizada nessa nossa equação aqui, ó, a gente vai chegar aqui, 4 é igual a 1 ao quadrado vezes A, é A, 1 vezes B é B, mais 1. Se eu passar esse mais 1 para o lado de lá, ficam 3. Nós vamos chegar aqui, 3 é igualzinho a A mais B. Deixa essa equação aqui quietinha para a gente poder pensar sobre ela agorinha, tá? Outra coisa importante, meninos, que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vou puxar a minha outra função aqui, ó, para eu escrever outra função no cantinho de cá, ó. Qzinho é igual a AT ao quadrado mais BT mais 1, certo? Vamos substituir aqui agora, ó, para t igual a 2, vamos jogar o Qzinho igual a 6. Se eu fizer isso, eu vou ficar com 6 igual a vezes 2 ao quadrado A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 1. Meninos, me ajuda aqui a fazer a continha. Ó, a gente vai ficar com 6 igual a 4A mais 2B mais 1. Passando mais 1 para o lado de lá, a gente vai ficar com 5 igual a 4A mais 2B, certo? Eu vou circular essa equação aqui, ó. Eu vou dar só uma organizada nessa equação aqui do lado esquerdo. Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, se eu fizer, ó, 3 vezes 2, o A vezes 2 e o B vezes 2, eu vou ficar com 6 igual a 2A mais 2B. E sabe por que eu multipliquei todo mundo por 2? Porque a hora que eu subtrair uma equação da outra aqui agora, o meu 2B vai cancelar, certo? E o meu 2B cancelando, eu acho o valorzinho do A, tá? Então, eu vou pegar a minha primeira equação aqui, eu vou chamar essa aqui de 1. Vou chamar essa aqui de 2. E nós vamos fazer aqui, então, a primeira equação menos a segunda. E se nós fizermos isso, como é que vai ficar? Ó, presta atenção, vai ficar 5 menos 6. Quanto que é 5 menos 6? Ó, 5 menos 6 é menos 1. 4A menos 2A são 2A. E 2B menos 2B corta, né? Cancela. Daqui a gente consegue concluir que menos 1 sobre 2 é o valor do Azinho, certo? Menos 1 sobre 2 aqui é o valor do Azinho.
Bacana, hein, professor? E daí que o Azinho é menos 1 sobre 2? Vamos achar o B? Como é que eu faço para achar o B, ó? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, para tentar descobrir o valor do B, ó. Como é que vai ficar essa equação aqui se eu tentar descobrir o valor do B? Vai ficar, ó, 6 igual a 2 vezes A. Quanto que é o meu Azinho? Meu Azinho é menos 1 sobre 2 mais 2B. Você concorda, meninos, que dá para a gente cancelar, ó? Dá para a gente cancelar aqui esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Vai ficar menos 1. Esse menos 1 passa para o lado de lá somando. Vai ficar 7 igual a 2B. Passo 2 dividindo. Quanto é que vai dar o Bzinho, meninos? Esse Bzinho vai dar 7 sobre 2. Bom, e se o Bzinho der 7 sobre 2, a nossa função está cada vez mais tranquila, ó. Então, ó, vou pegar a minha função lá em cima e vou escrever de novo aqui para você lembrar, ó. Qzinho AT ao quadrado mais BT mais 1, certo? Só que agora a gente sabe o valor do A e do B, ó. Então, Qzinho é igual a menos 1 sobre 2 vezes T ao quadrado mais 7 sobre 2 vezes T mais 1. Então pronto, ó, essa aí é a minha função. E o que eu quero fazer com essa função nesse exercício? Eu quero isso aqui que está sublinhado de azul. Ó. O que ele quer? Vamos ler? A quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi às 2 horas. Então, após 1 hora, ó, depois das 2 horas, são 3 horas. Ele quer saber qual é a quantidade quando o tempo for igual a 3, ó. Então agora, para t igual a 3, como é que vai ficar a nossa continha quando o nosso tempo for 3, ó? Vai ficar assim, ó. Qzinho igual a menos 1 sobre 2 vezes 3 ao quadrado mais 7 sobre 2 vezes 3 mais 1. Me ajuda aqui, ó. Vai ficar lá em cima, menos 9 sobre 2. Aqui vai ficar mais 21 sobre 2. Mais 1. Quanto que é 21 sobre 2 menos 9 sobre 2? 21 menos 9 dá 12, né? 12 por 2 vai dar 6. 6 mais 1, quanto que vai dar nosso Qzinho? Nosso Qzinho vai dar 7. Tem 7 lá para a gente poder marcar? Vamos voltar aqui nas alternativas, ó. Nessas condições, qual que é essa quantidade em miligramas? 7 miligramas. Tem para a gente marcar? Claro que tem aqui, ó. Letra B. 7 miligramas. Então essa foi a primeira questãozinha que a gente fez. Olha, é uma questão longa, né? Que tem que fazer várias substituições. É uma questão trabalhosa. Mas tudo bem aí? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta, meninos? Ô, Pedro Paulo, o C igual a 1, eu não entendi. Deixa eu voltar aqui, Vinição. Você entrou no finalzinho, né? Você entrou, a gente já estava começando a live, né? Esse C igual a 1, ele vem daqui, ó, Vinícius. Ele diz para nós aqui no enunciado que quando o tempo for 0, a quantidade é 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha função genérica, AT ao quadrado mais BT mais C, e no lugar do tempo, eu joguei, no lugar do tempo, ó, no lugar do tempo eu joguei T igual a 0, no lugar do Q eu coloquei 1. E aí, fazendo as continhas, ó, no lugar do tempo 0, no lugar do Q 1, nós descobrimos que o Czinho vale 1. Entendeu aí, Vinícius, da onde que veio? Entendi sim, Pedro Paulo. Fechou? Aí depois eu fiz a mesma coisa, só que aí para o T igual a 1 e para o Q igual a 4, que está ali de roxo, e depois para o T igual a 2 e para o Q igual a 6,
que está ali pintadinho de laranjado na nossa tabela. Tranquilo? Beleza? Ai, tranquilo, Pedro Paulo. Então matamos aí essa questãozinha aí de função quadrática. Eu vou começar a fazer aqui a questãozinha número 2. Beleza? Que comece. Vamos lá então, questãozinha número 2. Eu vou copiar essa página aqui e vou colar novamente para a gente poder ter mais espaço para fazer a questãozinha número 2. Aqui. Aí eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui, mas vai ficar salvo lá na outra página, é só para eu ter mais espaço. Só para eu ter mais espaço aqui para desenvolver a próxima questão. Vamos lá, ó. Questãozinha número 2 fala o seguinte para nós, meninos. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representada a altura e o eixo horizontal X está representada a distância, ambos em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0. Então tá ali, ó, tá? A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Meninos, eu vou colocar aqui pra gente um eixo Y e um eixo X. Vou colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui meu eixo Y. Tá aqui meu eixo Y. Tá aqui o meu eixo, o quê? X. Meninos, esse danadinho desse ponto aqui, ó. Como é que é o nome dele mesmo? Ele é o nosso, o quê? Vértice, tá? E esse vértice, o que eu sei dele? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que ele vai ter uma coordenada Y, que é o que a gente chama de Y do vértice. E quanto que mede esse Y do vértice? Ele me contou aqui, ó, o Y do vértice vale quanto? Ó, olha aqui, ó, 25 metros, tá? Esse é o valor do Y do vértice. A gente vai ter aqui também, ó, o X do vértice, bem aqui, ó. Ah, professor, o X do vértice é 150. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá? O que é 150? 150 é essa distância que está aqui. Eu vou fazer para você aqui, vou pintar de azul aqui à mão mesmo. 150 é isso aqui, ó. Isso aqui é 150, certo? O X do vértice, ele está na metade do caminho. Se o X do vértice está na metade do caminho, o X do vértice vale quanto? Qual que é a metade de 150? O X do vértice vale 75. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Outra coisa importante. Eu tenho aqui as minhas raízes. A primeira raiz aqui, ó, é quando o X vale quanto? 0. E a outra raiz, que está bem aqui, é quando o X vale quanto? Ó, claro, 150, certo? Como é que eu posso escrever essa função, então? Eu posso escrever essa função assim, ó. Y igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Você me ajuda aqui a fazer as continhas, ó? Eu vou ficar com y igual a vezes x menos, quem que é a nossa primeira raiz? Ó? É o 0. X que multiplica, quem é a segunda raiz? É o 150. E aí, meninos, quando a gente organizar isso daqui, eu vou ficar com y igual a vezes, quanto que é x menos 0? X vezes x menos 150. Vamos dar uma organizada nisso daí?
Se eu multiplicar aí, ó, eu vou ficar com ax vezes x, ax ao quadrado, e ax vezes menos 50 vai ficar menos 150a vezes x, certo? Muito cuidado, meninos. Esse aqui é o valor do seu A, e esse aqui que eu estou pintando de amarelo, ó, menos 150A, é o valor do seu B, tá? E claro, né, o meu C aqui, ele vale 0. Eu não tenho nada aqui, ó. Eu não tenho nada aqui, ó, mais 0. Vou colocar aqui só para todo mundo lembrar aqui que o Czinho é 0, tá? Tudo bem? Dá para a gente descobrir o valor desse Azinho? Claro que dá. Como é que eu faço para descobrir o valor desse Azinho? Meninos, todos os pontos dessa parábola, todos os pontos obedecem essa equação aí, ó. Inclusive o vértice. O vértice eu tenho x do vértice igual a 75 e y do vértice igual a 25. Então eu vou substituir, ó, no lugar do y, eu vou colocar y do vértice igual a vezes, no lugar do x eu vou colocar x do vértice menos 150a vezes, no lugar do x eu vou colocar o x do vértice e o mais 0, né? Então se no lugar do x eu colocar o x do vértice, no lugar do y eu vou ter o y do vértice, tá? Substituindo os valores, ó, eu vou ficar com 25 igualzinho a vezes 75, que é o meu x do vértice, vamos substituir aqui bonitinho, 75 ao quadrado, menos 150a vezes, quem que é o x do vértice? O x do vértice é 75. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, meninos? Tudo certo? O que a gente pode fazer aqui na hora de fazer essas continhas? Ó, para tentar dar uma diminuída aqui nas minhas contas, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou ficar assim, ó, 25 igual a vezes. O que é 75, meninos? 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Vocês concordam comigo? Então, em vez de 75 ao quadrado, eu vou colocar que eu tenho 25 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É só para ficar mais fácil eu fazer a conta, porque eu vou tentar cortar esse 25, tá? E aqui, ó, menos 150A vezes, o que é 75, hein? 75 é 25 vezes 3. Eu estou fazendo isso para ver se eu divido todo mundo por 25. Se eu dividir todo mundo por 25, talvez minha conta fique um pouquinho melhor de ser feita. Então, ó, do lado esquerdo, 25 dividido por 25 é 1. Do lado de cá, ó, vai cancelar um dos 25 ao quadrado com o 25 lá de baixo. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 25 vai dar 225. Então, deu 225Azinho. Menos, do lado de cá, ó, vai cancelar o 25 com 25. Vai ficar 450A. Só que negativo, né? Quando eu subtrair isso daí, ó, eu vou ter 1 igual a menos 225A. E aí, ó, se eu passar o menos 225A para o lado de cá, ele vem positivo. O 1 vem para o lado de cá negativo. Se eu passar o 225 dividindo, você vai chegar que seu Azinho vale menos 1 sobre 225. Legal, hein, professor? E daí? E daí que eu vou tentar, então, agora, substituir isso na minha, o quê? Na minha função, tá? Então, essa minha funçãozinha aqui, ó,
eu já sei o valor do A. Vamos tentar substituir, ó. Vou jogar ela aqui, tá? Nesse cantinho do lado esquerdo aqui para aproveitar melhor o meu espaço. Então, jogando ela aqui, eu vou ter y igual a... Quem é meu Azinho, ó? Menos 1 sobre 225 x ao quadrado menos 150 vezes o A. Quanto que é o Azinho? Menos 1 sobre 225 vezes x. Meninos, qual que é a ideia aqui para tentar ficar livre dessa fração? Eu vou multiplicar todo mundo por 225. Se eu multiplicar todo mundo por 225, ó, eu vou multiplicar aqui por 225, eu vou multiplicar aqui por 225 e eu vou multiplicar aqui por 225. Então, se eu multiplicar todo mundo por 225, ó, do lado esquerdo eu vou ter 225y. Do lado esquerdo, o 225, desculpa, do lado direito, o 225 multiplicando e o 225 dividindo, corta, vai ficar menos x ao quadrado. Aqui também vai cortar, né? O 225 multiplicando com 225 dividindo. Menos com menos dá mais, vai dar mais 150x. Tem isso aí para você marcar? 225y é igual a menos x ao quadrado mais 150x. Dá uma olhadinha, ver se você acha isso aí. Tem ou não tem? Alternativa letra E. Então tá aí o exercíciozinho para a gente poder marcar, ó. Isso aí, Carlão, letra E, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui, ver o que o pessoal tá falando. Beleza aí, ótimo, Vinícius, obrigado pela participação também. Fechou, meninos? Então tá aí a questãozinha que a gente acabou de fazer, ó, tá? Tudo bem? Beleza? Então tá aqui a questãozinha, se você quiser aí tirar o seu print da tela aí, ó, está pronto aí o seu exercício de função quadrática, tá? Então tá aí para você matar aí a nossa resolução. Fechou? Então tá aí. Vou fazer com vocês também, meninos, mais uma questãozinha. Deixa eu passar aqui para o lado. Quero fazer com vocês aí a questãozinha número 3. Ela é muito parecida com aquela questão que nós fizemos da lista anterior, que era do restaurante que cobrava lá um preço por quilo, lembra? Ela é muito parecida, só que agora não é restaurante. Agora é uma barbearia, né? Um salão de beleza, tá? Então, vamos ver se você consegue entender aquela ideia. Essa ideia é muito importante, ó. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado. Deixa eu já marcar isso aqui que é importante, ó. Cobra R$10 por cada serviço e atende 200 clientes por mês. Atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo seu serviço. Rapidão, meninos, como é que eu faço para calcular a minha receita? Lembra? Como é que a gente faz para calcular a receita? O que é receita, meninos? Receita é o preço multiplicado pela o quê? Quantidade. Preço vezes quantidade, certo? Como é que eu faço para calcular essa receita, então, como sendo uma função? Então, essa receita, ela vai ficar assim, ó, presta atenção aqui como é que ela vai apresentar para nós aqui essa receita, ó. Ele sabe que a cada R$1 cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Essa informação aqui é importante, ó. Cada R$1 cobrado a mais, a gente tem uma diminuição de 10 clientes. Então, presta atenção. Como é que vai ficar o preço da minha função aqui, ó? O preço inicial era R$10, mas eu posso aumentar isso para o valor que eu quiser. Quando eu aumentar X reais, a minha quantidade, que antes era de 200 clientes por mês, vai diminuir.
E vai diminuir em qual proporção? Presta atenção, ó. Cada R$1, ele não falou não, mas é a cada R$1, certo? Então, a cada R$1, eu perco 10 clientes. Então, o que eu perco é 10 vezes maior. Então, se eu aumentar X reais, eu vou perder quanto? Eu vou perder 10x. Pronto. Ó. Essa é a sua o quê? Função. Se você multiplicar cruzado, desculpa, se você fizer aqui o chuveirinho, você vai descobrir qual que é a função que ele está falando, tá? E aí, se nós multiplicarmos aqui bonitinho, ó, se a gente multiplicar aqui, a gente vai chegar no seguinte, ó. 10 vezes 200 dá 2.000. 10 vezes menos 10x é menos 100x. X vezes 200 dá 200x. E x vezes menos 10x é menos 10x ao quadrado. De forma que essa receita, ela é, ó, menos 10x ao quadrado, mais 100x, mais 2.000. Pronto, ó, tá aí a minha receitazinha aí, ó, desse salão. E aí ele já começa a pergunta com para quê, ó. Aí ficou fácil demais, né? Começou a pergunta com para quê, não precisa nem pensar. O que ele quer que você calcule, meninos? Se ele já perguntou, se ele já começou falando para quê, ele quer que você calcule o x do vértice. Não precisa nem pensar. X do vértice. Então, quanto que ele deve cobrar para que a renda seja máxima? Então, na hora que a gente for calcular aqui o x do vértice é menos b sobre quanto? Você lembra? Sobre 2a. Então, ficaria menos 100 dividido por quanto, meninos? Sobre 2 vezes menos 10. Então, ficou menos 100 dividido por menos 20. Menos com menos dá mais. 100 por 20 dá quanto? 5. Ah, ele tem que cobrar R$5. Não, meninos, não. Esse R$5, esse X, na verdade, o que é esse X aqui? Eu vou pintar para você aqui, ó. O que é esse X? Vou fazer de roxo. O que é esse X aqui, ó, na minha função? O que é esse X aqui, ó? Esse X, ele é o aumento no preço, tá? Então, esse X aqui, puxar uma setinha para cá. Esse X, ele é o aumento. Certo? Então, o meu preço vai ser 10 mais o X. Ou seja, 10 mais o 5. Quanto que é 10 mais 5? R$15, tá? Então, se ele cobrar R$15, ele vai ter a receita o quê? Máxima. Letra D de dado. Então tá aí, meninos. Alguma dúvida, alguma perguntinha aí sobre a questão número 3? Para a gente finalizar aí a nossa aulinha, eu queria fazer com vocês aí a questãozinha número 4. Questãozinha número 4. Tá aí para nós, ó. E aí ele fala o seguinte para nós aqui, ó. Suponha que para trafegar aí, ó, de uma cidade a outra, seja necessário a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo do solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma parábola, como está aí na figura 1. Deseja-se saber qual a equação dessa parábola que contém esse arco. Então, qual que é a equação dessa parábola que está desenhada aí para nós? Meninos, antes de mais nada, como é que eu escrevo a equação de uma parábola? É a função de segundo grau. Eu posso escrever assim, ó. Vou começar aqui um pouquinho mais em cima. Só para a gente aproveitar melhor o nosso espaço, ó. Pode ser y igual a ax ao quadrado mais bx mais c.
Mas quando eu tenho as raízes, é melhor que eu escreva assim, ó. Y igual a A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x'. Eu tenho as minhas raízes? Claro que eu tenho. Aqui as minhas raízes aqui, ó, uma delas é menos 5, e a outra é quanto? 5. Então a minha função já ficou melhor, ó, ficou y igual a que multiplica x menos, a primeira raiz não é menos 5? Então menos que tem aqui na fórmula com menos 5 vai dar o quê? Mais 5. X menos a outra raiz, que é 5. Meninos, vou dar uma organizadinha nisso que nós temos aqui, ó. Vou ficar assim com y igual a que multiplica. O que é, meninos, isso daqui que eu estou circulando de azul? Você concorda comigo que isso aqui que eu estou circulando de azul é um produto da soma pela diferença? Vou puxar aqui ó, um lembrete para você, eu não sei se você lembra disso, mas quando nós temos um produto da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar o quadrado do primeiro. Ó, quem que é o quadrado do primeiro? Quem que é o quadrado do x? X ao quadrado menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de 5? 25. Então, essa aí seria a minha função. Professor, mas espera aí, está faltando o valor do A. Ok, eu sei que está faltando o valor do A. O que que eu faço? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui ele tem x igual a 0 e ele tem y igual a 10. Então, olha o que eu vou fazer aqui na minha equaçãozinha, ó. Eu vou colocar para x igual a 0, o meu y vale 10. Então, eu vou ter, ó, 10, que é o y, igual a que multiplica, o meu x é 0, né? Então vai ficar 0 ao quadrado menos 25. Então ficou 10 igual a que multiplica 0 ao quadrado é 0, 0 vezes menos 25 é menos 25. Então ficou, ó, 10 igual a menos 25A. O 25A vem para cá positivo e o 10 vai para o lado de lá negativo. Então, o seu Azinho ele vai ser menos 10 sobre 25. E aí, se você der uma simplificada aqui, ó, dá para a gente simplificar o 10 com 25? Dá ou não dá? Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, fica menos 2 sobre 5. E aí acabou. Por que acabou? Porque aí eu vou pegar essa minha função aqui, ó. E trazer para cá, ó. Quem que é o y? Não sei. O azinho. Opa, o azinho eu sei, ó. Menos 2 sobre 5. Que multiplica x ao quadrado menos 25. Você me ajuda a fazer a conta? Vai ficar menos 2/5 de x ao quadrado. Menos com menos, quando você fizer o chuveirinho, vai ficar mais. 2 vezes 25 é 50. 50 dividido por 5 dá quanto? Dá 10. Então, a função que você está procurando é essa daqui, ó. Menos 2/5 de x ao quadrado mais 10. Nós temos isso para marcar? Claro que temos. Alternativa letra A. Ah, professor, essa questão é muito fácil. Bom, depois que você está treinadinho, né? Fica mais fácil mesmo de fazer, mas não sei se é tão facinho assim não, tá? Tem que ficar atento aí para não fazer nenhuma
bobagem, certo, meninos? Bom, era isso que eu tinha basicamente para falar aqui com vocês hoje. Com isso eu encerro o nosso conteúdo de função quadrática. Nós fizemos muitas aulas de resolução de exercícios aí, muitas questões, inclusive das provas anteriores do Enem. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai dar continuidade ao seu conteúdo de função. Eu vou falar com vocês ali um pouquinho semana que vem sobre função modular, tá? Que é o próximo capítulo de função. Depois de função quadrática, nós temos as funções modulares. Beleza? Tranquilo? Meninos, beijo. Bom dia para vocês, boas aulas, tá? Juízo, bons estudos aí, tudo de bom. Excelente dia, excelente semana e até segunda-feira, né? Até segunda-feira da semana que vem. Grande abraço, bons estudos para vocês, tá, meninos? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, Gabriela, obrigado. Tchau, Vinícius. Tudo de bom, meninos. Sucesso. Tchau, tchau.